Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um atacante argentino que joga no futebol chileno e que está nos últimos meses de contrato por lá e que, na minha opinião, poderia ser uma alternativa para o Cruzeiro para essa função de centroavante, no caso, nesse meio do ano. É aquela coisa, vários times no Brasil têm contratado jogadores para essa função, argentinos, para falar bem a verdade, experientes e que tem dado certo até aqui. E na minha opinião, o Cruzeiro poderia seguir por esse mesmo caminho e tem algumas peças no mercado, né? De jogadores, por exemplo, que tem 33, 34 anos, igual esse aqui que vive uma fase muito boa na sua carreira e está faltando um pouco mais de 3 meses para terminar o seu contrato, pouco menos, né, de 3 meses. Então realmente é uma alternativa viável para o ano que vem, certamente com vencimentos muito menores do que algumas das peças que o Cruzeiro tem à sua disposição, né, atualmente no ataque. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e conto aí com a sua ajuda para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente ajuda bastante a gente chegar aqui a essa meta no YouTube. Bom, quem nos ajuda bastante aqui também é a Zapay, aplicativo que você pode consultar gratuitamente a placa do seu automóvel para verificar se não tem nenhum tipo de pendência aberto. Por exemplo, não paguei meu IPVA, será que está aberto lá? Você pode baixar o aplicativo da Zapay, ver a placa do seu automóvel, verificar gratuitamente e se tiver alguma pendência aberta, você pode pagar por dentro lá do aplicativo, seja por exemplo essa oitava, nona parcela do IPVA que você deixou de pagar, ou por exemplo alguma multa, algum licenciamento, você pode fazer o pagamento dentro do aplicativo da Zapay e utilizando o meu cupom Cruzeiro25, você pode parcelar em 12 vezes no seu cartão de crédito e utilizando o meu cupom você garante 25% de desconto nas taxas dentro do aplicativo da Zapay. Então o link vai estar tanto aqui embaixo na descrição quanto também no primeiro comentário fixado. Corra lá e não perca essa chance. Eu quero falar aqui então sobre o Fernando Zampedri, atacante que não é muito conhecido, tá, aqui no Brasil, tem 35 anos de idade e que atua lá pela Universidade Católica do Chile, onde tem tido um desempenho bem interessante, tá? Até esqueci, bom, até tinha esquecido, tem algumas lembranças que eu trouxe lá do Chile, vou deixar aqui para vocês, em homenagem então ao Zampedri, que é argentino, mas eu diria que nos últimos anos, principalmente aí no auge da sua carreira, fez sucesso no futebol chileno, que eu vou deixar os números dele aqui nessas últimas temporadas. Nesse ano, 15 gols marcados em 28 jogos, temporada passada de 2022, 27 gols em 44 partidas e nos últimos 2 anos, dos últimos 3 anos sempre foi uma média muito parecida, né? 2021, 42 jogos, 28 gols, 2020 quando ele chega, 44 partidas e 27 gols marcados. Realmente o centroavante vive uma fase espetacular na sua carreira e nesse ano acabou diminuindo um pouco os números de gols, mas tenho certeza que se ele fizer aí 40 jogos no ano, vai passar tranquilamente de 20 gols marcados, algo que os centroavantes do Cruzeiro nem sonham em fazer, né? Quanto tempo o Cruzeiro não tem um centroavante na primeira divisão marcando 10 gols no torneio que seja, já é bem raro, né? Enfim, o atacante então que anteriormente jogou em algumas equipes do futebol argentino, como no Atlético Tucumã, jogou aí também, por exemplo, no Rosário Central, que foi bem no Rosário Central entre 2018 a 2020, nesse período foram um pouco mais de 59 partidas e 16 gols até aí pela Universidade Católica, que é aquela coisa, se fosse um centroavante fazendo muitos gols e tudo mais, mas com um contrato longo, eu nem traria aqui no vídeo. Só que ele tem contrato com a Universidade Católica somente até dezembro desse ano, pelo que eu vi aqui em alguns portais, é só até o final desse ano mesmo, tá? E ainda não teve essa sua renovação para a próxima temporada. Não quer dizer que caiu o número de gols, né? Por exemplo, ano passado ele marcou 27 e nesse ano tem 15. Só que nos últimos jogos ele tem jogado como titular, inclusive nas últimas 2 rodadas do futebol chileno, ele marcou gols nos 2 jogos. Então vive uma fase realmente muito boa. Na liga, então, tem sido o artilheiro da Universidade Católica, assim também como nos últimos anos. E, assim, no Brasil, no geral, tem, no caso, uma condição financeira muito melhor do que nos outros países, por exemplo, no Uruguai, no Chile, na Argentina, dos salários praticados por jogadores. É óbvio que aos 35 anos vai depender do Zampedri se quer mudar, né, de realidade e jogar no futebol brasileiro nessa altura do campeonato. Mas ele nunca, por exemplo, jogou fora da Argentina e do Chile agora nos últimos 3 anos e meio. Então acho que poderia sim ser uma alternativa para a sua carreira e tem alguns atletas que têm feito esse movimento e que tem dado certo. Na minha opinião, até poderia ajudar nessa tomada de decisão do atacante. Bom, eu vou deixar aqui 2 exemplos. O mais, obviamente, agora é o Veguete do Vasco, atacante de 34 anos que tem até aqui 7 jogos e 6 gols marcados pelo Vasco, tá? Foi importantíssimo nessa retomada do Vasco e ele estava por último no Belgrano, clube que eu já trouxe aqui 2 jogadores também, que na minha opinião do Belgrano, que poderiam ser boas alternativas. Foi um pagamento, se eu não tiver enganado, próximo dos 5 milhões de reais para a liberação, porque ele tinha contrato
diferentemente do contrato, né, diferentemente aí, então do Zampedri. E enfim, o Vegetti também não é jovem, né, 34 anos, o Zampedri acabou de fazer 35, então são idades parecidas, e os números dele lá no futebol argentino são bons, mas é bem menor do que 27 gols, 28 que o atacante argentino vinha fazendo no futebol chileno, apesar de que o futebol argentino é mais complicado. No Belgrano, nessa temporada, 13 gols em 27 jogos no campeonato da primeira divisão. Ano passado, jogando a segunda divisão pelo Belgrano, 17 gols em 37 partidas. 2021, também na primeira, 20 gols em 38 jogos. E 2019 e 2020, né, pelo Belgrano, 20 partidas e 14 gols. Enfim, atacante que nunca teve passagem pelo River Plate, pelo Boca Juniors, e não quer dizer que ele vai chegar aqui no Brasil e não vai marcar gols. Até o exemplo que o próprio Vasco trouxe, né, o Cano, acho que em 2019, fez uma temporada excelente, 2020 também, 2020 e 2021 na Série B, né, que o Vasco ficou um ano, ele jogou, acho que foi 2021, e até aí pro Fluminense, que vive uma fase excelente, é até inacreditável os números do Cano nesses últimos 4 anos, então não acho que essa questão da idade seja um problema. E outro time também que vinha sofrendo com esses problemas de gols, né, é o Santos, que trouxe o Júnior Furch. Ele que tem 34 anos de idade também, experiente, argentino, que chegou no Santos, já tem 8 partidas, 2 gols marcados e 1 assistência. Não são números excelentes, mas que mostra também que fez uns gols, né? O Gilberto, se não estiver enganado, chegou agora a 4 gols no Campeonato Brasileiro. Então o Furch aí precisou de 8 rodadas para fazer 2. E no caso o Vegetti já tem 7 jogos e 6 gols marcados até aqui. Vou deixar aqui os números do Furch, que não vinha de uma fase muito boa. Ano passado no Atlas do México, 34 partidas, 6 gols. Na anterior, 2021-2022, foi melhor, 15 gols, 7 assistências em 41 jogos, jogou em vários times, como Belgrano, San Lorenzo, na Argentina, muito tempo no México, jogou no Veracruz, no Santos Laguna e no Atlas, somente clubes gigantes, né, do futebol mexicano, ficou mais de quase 10 anos por lá, até essa mudança para o Santos, que é uma coisa que os jogadores têm interesse, né, vim jogar no time gigante do Brasil, com uma torcida enorme, certamente pode ser sim um divisor de águas para sua carreira, fora que os salários aqui no Brasil são muito mais altos do que praticados no futebol sul-americano. No México eu não diria que não, porque é muito parecido, né, a economia e tudo mais do Brasil e do México é quase um espelho, uma para a outra, mas ainda assim o Brasil tem essa questão de ser o país do futebol e tudo mais, ser reconhecido por isso, e os estádios mais modernos, então acho que essa questão facilitaria, fora que dependendo do jogador, se ele vir marcar 20 gols aqui, vai ter um salário gigante também, algo que não é difícil do Cruzeiro praticar, até porque tem jogadores, né, que recebem bem mais de 350, 450 mil no elenco do Cruzeiro, e certamente para o ano que vem deve aumentar também essa folha salarial. Quero saber o que você tem a dizer então sobre o Zampedri, esse nome que não é que o Cruzeiro procurou ele e tudo mais, eu estou trazendo aqui esse vídeo no canal como uma alternativa para o Cruzeiro, que não é possível, né, que ele vai terminar esse ano sem o Gilberto, sem o Papagaio conseguir dar uma recuperada, e ano que vem começar novamente querendo insistir em centroavante, eu não acho que seja o certo, e, enfim, não tem tantas opções, o futebol moderno meio que matou essa opção de centroavante, né, do Cruzeiro, ter uma, duas, 3 peças ali, o Marcelo Moreno que vai fazer 15 gols por ano, não, isso infelizmente não existe, mas ainda tem alguns jogadores que, na minha opinião, poderia ser uma alternativa, ou você acha que tem que mudar o estilo de jogo, né, quem sabe o Cruzeiro jogar com falso 9, com o Bruno Rodrigues nessa função, com o Arthur Gomes, o Matheus Pereira, enfim, pode deixar aqui também a sua opinião no espaço para comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal para ajudar a gente a chegar a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos do Cruzeiro News. Certamente, se você ajudar a gente a chegar a essa meta, vou ficar bem agradecido. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela final para vocês, junto com o link dos nossos patrocinadores e da Zapay, tá aqui embaixo também na descrição. Valeu, galera!